A proposta dessa minissérie é pensar no propósito da leitura, para que você lê, e os gêneros literários. Hoje, para que você lê terror? Pensar no início de como foi que eu busquei, eu fiquei curiosa para ler o gênero de terror. Primeiramente, foi desafio mesmo, vencer o medo que eu tinha com histórias de terror. Eu sabia que essas histórias de terror, muitas delas são de qualidade literária boa. E por que eu tinha medo de ler essas histórias? Princípio número 1, eu me organizei, comecei a ler histórias de terror e passei a gostar da forma que elas proporcionavam do autoconhecimento, no sentido do medo mesmo. O que eu tenho medo das histórias de terror? Primeiro, sobrenatural é terror? Então, pra mim. Então, eu percebi, lendo alguns livros como It, por exemplo, do Stephen King, que o sobrenatural não me assustava tanto quanto a vida real. As possibilidades reais que o ser humano pode fazer com outro ser humano eram muito mais assustadoras do que o sobrenatural de um fantasma vir, assombrar, enfim. Então, para aquele terror número 1, perceber o medo do sobrenatural e o medo do real. O que a gente chama de terror? Será que é o terror realmente? Para que ler terror? Propósito número 2. Viver situações de terror na literatura, apesar de serem angustiantes muitas vezes, pode trazer uma certa coragem para a vida real. Eu pensava muito nisso quando eu estava lendo. Então, a vida real não é muito diferente dessas histórias. Claro que para ler terror é interessante para mim eu sempre estar bem, porque se eu tivesse instável ou até para baixo, essas histórias poderiam assim me abalar na minha vida real. Quando eu estava bem, ainda que a vida real tenha elementos de terror, ler terror fortalece para os elementos de terror da vida real. Tem terror maior do que a vida dentro de um hospital, para quem já passou mesmo, assim, cuidando de alguém, limpando cocô. Tem terror ver pessoas com cara de The Walking Dead. The Walking Dead tá nos hospitais. Perceber também aquilo que incomoda uma facada no peito, incomoda uma violência de estupro. Faz às vezes a gente até se conhecer no sentido do que a gente tem medo. Às vezes o medo é de um simbolismo, assim. Então, o fantasma, o sobrenatural, pode ser um simbolismo de uma outra coisa da vida real que você tem medo. Então, acho que esses fatores aí. Para que eu leio terror? Para isso aí. Para crescer. É legal.